Olá pessoal, beleza? Meu nome é Paulo Roberto, sou faixa preta, professor de Jiu-Jitsu, dono aqui do canal Essência do Jiu-Jitsu. Aí embaixo aí vou deixar os links das minhas redes sociais, certo? Aí você encontra minhas redes sociais, Instagram, Facebook, e também vai achar o site que tem nosso e-book gratuito, com técnicas de defesa pessoal, só entrar lá e baixar, certo? Fazendo um videozinho aqui para vocês hoje, com 10 perguntas que são frequentemente achadas nas redes sociais de Jiu-Jitsu, hashtag Jiu-Jitsu, beleza? Tá? Começar com a primeira delas aqui, que é uma bem simples, que é o que é o Jiu-Jitsu, certo? Definindo bem simples, é uma luta marcial, certo? Que a gente tem o domínio do adversário, que a gente consegue projetar ele tendo controle no solo, ou então de pé, que a gente consegue ter com alavancas e projeções, fazer a finalização direta do adversário, que é uma submissão que a gente pode deixar o adversário inconsciente ou com alguma lesão que ele tenha uma possibilidade de mover algum membro, certo? Ou então a gente consiga fazer só o domínio com o posicionamento, com o nosso corpo, com o nosso peso, certo? Podendo ainda talvez aplicar golpes, que a gente vê comumente no UFC, que muitos lutadores de jiu-jitsu jogam com peso e com força, com golpes, certo? Então esse basicamente é o jiu-jitsu. A segunda pergunta que a gente costuma ver também bastante nas redes sociais é que qual roupa que eu devo ir no meu primeiro treino, certo? A gente muitas vezes pode ir na academia que a gente está interessado em treinar, conversar com o nosso professor, ver se ele deixa a gente fazer um treino com alguma roupa que a gente tem em casa, que seja para esporte, para treino, alguma coisa assim, ou muitas vezes ele tem um kimono para prestar na academia, ou então se a gente já tem vontade, a gente procurar às vezes um kimono mais barato, que às vezes consegue na internet por um valor que não chega a R$ 160, um kimono que vai nos durar bastante tempo. Ou então a gente pede para algum amigo emprestado, mas a gente procura se informar antes, para não chegar na academia já fazer o treino e tá fora do padrão do nosso professor da nossa academia. Uma dúvida também que muitas pessoas têm é que como são as graduações no jiu-jitsu, elas veem as faixas coloridas ali e não entendem como é que funciona, certo? A gente tem faixas distintas até a idade juvenil e depois as faixas são referência apenas para a idade adulta. Quando a gente começa criança, a gente tem uma certa disposição de faixas. A gente começa pela branca, cinza, amarela, laranja, verde, e depois a gente, nessa idade, já passando de uma transição para juvenil, já começa a ingressar nas faixas coloridas, azul, depois já podendo ingressar numa faixa roxa em diante. Então quando a gente já começa com uma idade adulta, a partir dos 18 anos, a gente vai sempre começar por uma faixa branca, certo? Uma faixa branca, muitas vezes a gente vai ver aquela barra preta na ponta da faixa, que é a tarja ali, que a gente, em muitas academias hoje em dia, usa o sistema de graus para controle realmente da evolução do aluno, certo? E a gente também vê academias que não usam, que a gente tem um controle mais direto do professor, da turma, que ele realmente não dá. Então isso aí é uma coisa que é interessante, a gente saber que a gente vai chegar com a faixa branca, que muitas academias a gente vai receber um esparadrapo na ponta da faixa ali, de tempos em tempos, que vai ser o grau, certo? E a gente vai começar na faixa branca, posteriormente depois uma faixa azul, assim que começa quando adulto, depois uma roxa, depois passa a marrom e logo então a preta. E aí depois de muitos anos, que se passarem os graus na faixa preta, a gente vai passar para faixas vermelha e branca, vermelha e preta, posteriormente uma faixa toda vermelha, certo? Então, quando a gente está na faixa branca, a gente tem um tempo estimado entre a 0, por causa que ela é a única que não nos permite dizer o tempo, até 2 anos, e depois então, sim, a gente começa com 1 ano e meio até 2 anos e meio, no máximo 5, na azul, 2 anos no máximo 5 na roxa, 1 ano a 1 ano e meio a no máximo 5 também na marrom, posteriormente a preta. A preta tem um tempo os primeiros graus seriam 3 anos, e posteriormente eles passariam a 5, depois os próximos 2 a 7, e os próximos a 10, finalizando ali uma média, se eu não me engano, 35 anos até a faixa coral, que seria a primeira faixa que vem depois da preta. Depois a faixa coral, que é a vermelha e preta, passaria para a faixa vermelha e branca, e depois atingiria o último grau, que seria o 9º grau, certo? Então isso aí seria para chegar da faixa branca à faixa preta, uma média de uns 65, 68 anos
de idade, mais ou menos, treinando jiu-jitsu. Então seria mais ou menos esse sistema de faixa do jiu-jitsu. O sistema de graus ele é muito apresentado hoje em dia, muitos professores usam, mas ele não tem realmente uma coisa que seja uma regra. Porque cada professor aplica o grau conforme a academia e conforme ele acha melhor. Algumas academias dão por tempo, algumas por mérito. Então funciona assim, o grau ele é uma coisa que funciona de escola a escola, mas basicamente isso, ele é um controle de evolução de cada aluno. Uma dúvida que a gente vê também bastante é como são as graduações do jiu-jitsu, certo? Como elas funcionam, isso também tem exatamente, como eu já falei, um tempo mais ou menos estipulado, que é mais ou menos como funciona a regra para todos os atletas, mas isso aí também não é uma coisa que realmente é único, é aplicável. Quer dizer, que tiver um atleta que é muito bom em um pouco tempo, é provável ver atletas, já vi com 3, 6 meses trocando de faixa, não apenas da branca para azul, mas como de marrom para preta, por causa que o nível deles era mais alto, ou então por causa de dada situação. Então isso é uma coisa que funciona basicamente de academia para academia. Tem academias que usam um sistema de graus para se guiar até o final da graduação próxima do aluno. Tem algumas que usam o sistema de acompanhamento do professor, ver o mérito, aí se o aluno tem se esforçado bastante, ele acompanha ali aquela doação do aluno para o tatame, isso aí ele valoriza bastante. Tem academias que realmente exigem que o aluno se mostre no campeonato, até para ver como ele funciona dentro de uma simulação de combate mais próxima. Então a academia ela vai nos pôr no jeito dela de graduar, mas a gente vai passar por mais ou menos esse tempo que é o tempo estipulado. A gente sendo muito aplicado, talvez a gente consiga com mais facilidade, mas às vezes até quando a gente é um aluno mais aplicado, que a gente realmente tendo sucesso no treino, nos campeonatos, que a gente quer realmente passar aquele tempo inteiro na faixa, que é para a gente poder saber que a gente passou para uma próxima faixa aproveitando melhor da gente. Então é muito comum a gente ver isso, que a faixa às vezes ela estando na frente da gente, a gente não pega ela só para nos motivar, para seguir treinando, não, a gente quer que ela seja um momento especial, que seja o nosso melhor, que seja o nosso próximo nível de um jeito muito melhor. Então isso realmente funciona assim, o jiu-jitsu, ele é um mérito, a próxima faixa, ela não vai ser só um símbolo, uma cor diferente amarrada na cintura, ela é um próximo nível, quer dizer, quando a gente passa por uma faixa azul, uma faixa roxa, uma marrom, quer dizer que a gente tem que estar evoluindo, crescendo, não só no nível de técnica, em nível de... aquilo ali a gente vai carregar aquilo ali com a gente. Vai ser o nosso legado, vai ser o nosso próximo passo. Então isso aí funciona basicamente dentro de todas as academias. Quando a gente está no momento de receber uma azul, uma roxa, certo? Quando a gente é criança, aquela faixa funciona mais de uma forma simbólica. A gente vê aquele grau, aquela listra. Muitas academias usam uma taja nas faixas infantis, que é para ter mais graduações. Elas funcionam basicamente mensalmente, conforme for a frequência da criança. Quer dizer que ela é muito mais uma motivação, uma festa, uma animação. Mas para o adulto ela acaba sendo uma coisa que é mais séria. A gente vê ali muitos Master 2, quando pega uma faixa azul, uma faixa roxa, a gente vê a empolgação daquele cara ali, porque ela é realmente assim, a graduação de jiu-jitsu, ela não é só uma coisa simples, é uma coisa que ela é para toda a vida. Uma vez que a gente recebeu aquela faixa, a gente vai ter que honrar ela toda a vida, azul, roxa, marrom, preta, ou por diante. A gente vai ter que ser dali para diante sempre, e ninguém que treina vai querer ser menos. Outra dúvida que a gente vê bastante é quais são os golpes permitidos para o atleta que ele é faixa branca, certo? Primariamente ali os golpes seriam um armlock, chave de braço no caso, né? A americana, kimura, mata-leão, estrangulamento de gola. A gente poderia fazer chave de virilha, chave de perna, de botinha apenas reta, certo? E teria os golpes que não seriam permitidos na faixa branca. Seria mão de vaca, chave de perna, chave de dorsal, e alguns golpes são proibidos no jiu-jitsu também. Mas basicamente na faixa branca a gente tem essa limitação aí. A gente não pode aplicar golpes no pulso, a gente não pode aplicar chaves de perna, os leg locks, chave de joelho, chave de tornozelo, chave de panturrilha. As pernas, chave de perna são realmente só
mais para os jiu-jitsu mais avançados, são liberadas apenas na faixa marrom e preta. Todas as regras, basicamente depois da faixa azul, são iguais até a marrom e preta. Por causa que o que nos diferencia na azul ali seria que a gente teria mais a mão de vaca, a gente poderia aplicar alguma variaçãozinha em triângulo, que a gente poderia fazer puxando a cabeça também, que seria uma diferença que daria na faixa azul, mas na faixa branca tem essa coisa que não nos permite fazer chave de pulso, não nos permite fazer triângulo puxando a cabeça, não nos permite fazer nenhum tipo de leg lock, apenas a botinha, a chave de joelho reta, que seria quando a gente não cruza nenhuma perna por cima, deixando a perna do oponente sempre reta. Uma dúvida que a gente vê também comumente, que as pessoas querem saber como são as competições no jiu-jitsu, certo? Geralmente quando a gente é iniciante, faixa branca, a gente sempre tem essa dúvida de como a gente vai chegar no campeonato, como vai ser. Quando a gente se inscreve, a grande maioria dos campeonatos que são federados tem as divisões por peso, por faixa e por idade. Seria sempre quando a gente vai sempre lutar com um adulto, a gente sempre vai lutar depois como Master, que é a idade a partir de 30 anos, aí depois seriam divisões Master 1, Master 2, que seria a partir de 35, teria também a Juvenil, que seria até 16 anos. Então as lutas vão ser sempre casadas referente a peso, faixa, idade. A gente sempre vai respeitar basicamente a progressão. Às vezes é comum acontecer de lutar um branco com azul, um marrom com preta. As faixas, quando são mais próximas em campeonatos, dadas situações como às vezes é um campeonato feminino e tem duas oponentes só em categorias diferentes, em pesos diferentes. Acontece por comum acordo dos participantes a gente fazer uma luta casada naquele dado momento, certo? Mas com apoio, com a concordância de todos os participantes ali. Sempre vai ser perguntado para você se você quer lutar com mais graduado ou com menos graduado. Isso aí sempre vai acontecer, mas basicamente o campeonato vai sempre respeitar o peso, a idade, a nossa categoria sempre vai ser o que vai nos manter como guia ali. Às vezes a gente vai ter a opção de lutar um absoluto, que seriam todas as categorias de peso daquela faixa, certo? Como se fosse a faixa branca de Master, que seria a categoria até de 30 anos acima, todos os 30 anos até acima, a faixa branca até tanto o peso. Poderia ser dividido em 2 ou 3, isso aí depende muito do campeonato. Mas uma coisa que acontece é isso aí, a gente vai lutar, geralmente, uma coisa que nos é mais parecido com nossa condição no momento, que seria nosso peso, nossa idade e nosso tempo no jiu-jitsu, que seria a nossa graduação. Então, a gente muitas vezes vê lutas que fogem disso, mas é por dadas situações. Geralmente, os campeonatos têm preferência por seguir adulto, Master, infanto, feminino, tudo bem sequenciado pela quantidade de participantes, dado às vezes que não tem um número ideal de participantes, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. São lutas casadas acontecendo ali no momento do campeonato.